Muito boa tarde, estamos aqui na Biblioteca Municipal Alceu Amoroso Lima para falar de filosofia e educação. Vamos falar sobre Hannah Arendt e a educação. Eu escrevi um artigo para Direcional Escolas, uma revista que trata de educação para gestores de escola, e eu coloquei um probleminha que eu já conhecia, eu já tinha trabalhado nisso em outras instituições, em escolas onde eu atuei como gestor, e o que aconteceu foi que quando eu vi o filme Hannah Arendt, aquilo voltou à tona, voltou a ocupar o meu pensamento, e eu resolvi falar isso publicamente. Já que eu tenho espaço para isso, eu resolvi colocar essa discussão publicamente. Então eu escrevi um artigo em que eu faço alguns questionamentos sobre o papel do educador frente a essa história de banalizar o mal, frente a essa história de a gente colocar o ser humano, o indivíduo, como parte de uma massa humana. E as escolas, sempre com o discurso ético, com o discurso de valorização do lado político, acabam, muitas vezes sem perceber, reproduzindo essa tendência social, de que a política não seja um espaço de liberdade, como diria Hannah Arendt, mas que seja mais um invólucro massificante para que as pessoas tomem forma dentro da massa, né? Então eu fiquei interessado em discutir sobre isso. E esse filme, Hannah Arendt, no qual me baseei para fazer esse texto, ele trata da autora, da filósofa, de uma forma bastante realista, uma forma em que fica claro que ela queria efetivamente descobrir algo mais do que aquilo que estava sendo posto em relação ao autoritarismo. Por que o autoritarismo acontece? Por que no nosso mundo as pessoas encarceram, as pessoas matam, as pessoas descartam, até mesmo no século XX, onde onde viveu Hannah Arendt, e até mesmo no nosso tempo. E que papel a educação tem tido, ou onde a educação tem contribuído para que isso não aconteça ou que isso se reproduza. Então eu fui escrevi e eu coloquei justamente isto, que a gente tem que ficar alerta para o fato de estarmos ensinando as pessoas a viverem essa liberdade política e ao mesmo tempo fazendo-os parte de uma massa. Então o que eu preparei para fazer essas provocações com vocês foi justamente um apanhado de quem foi Hannah Arendt, bem superficial, bem en passant, e principalmente naquilo que diz respeito à nossa proposta hoje, né? Bom, Johanna Arendt nasceu em Hannover no ano de 1906, judia, né, alemã, que não teve uma educação judaica absolutamente tradicional. Os seus pais procuraram dar a ela a oportunidade de viver sem essa observação, vamos dizer assim, completa, dogmática aquelas tradições. Por outro lado, ela sempre se identificou muito com esta criação, com este povo, e eu diria que talvez Hannah Arendt tenha pautado todo o seu trabalho, ou a essência do seu trabalho, a tentar entender por que as pessoas são autoritárias, por que aconteceu Auschwitz, por que aconteceu o stalinismo, por exemplo, que foram as duas grandes marcas da violência do totalitarismo no século XX. Então essa brilhante estudante de filosofia, que já lia Kant na adolescência, Kierkegaard na adolescência, ela se tornou depois uma personagem muito importante do que viria a acontecer, ou o que viria a ser a opinião pública pós-Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu com ela? Com 20 anos já tinha aí destaque, né, dentro da carreira de estudante de filosofia, formou-se em filosofia e foi destacada, teve aí professores ilustríssimos, todo mundo sabe do envolvimento dela, inclusive afetivo, com Martin Heidegger, né? Ela foi aluna de Heidegger, aluna brilhante,
e também acabou sendo sua amante. Uma relação muito complicada, existem textos sobre isso, e no próprio filme que originou a nossa discussão aparece a figura do Heidegger, aparece esse contato com a Hannah Arendt. Ela se formou, a tese de doutorado de Hannah Arendt era sobre o amor para Santo Agostinho, né? Ela estudou Santo Agostinho e ela se doutorou de uma maneira brilhante tendo essa tese. Hannah Arendt teve que sair, né, da Alemanha na época do começo do nazismo. Ela saiu e ela foi para Paris. Ela foi para Paris, lá frequentou meios bastante intelectualizados, e ela teve muita gente brilhante do seu lado. Só que em Paris ela acabou sendo confundida, sendo considerada pessoa suspeita, estrangeira suspeita. Eu lembro a vocês que houve uma época em que a França cedeu ao invasor, né? Teve aquela política de colaboração com o regime nazista, e a Hannah Arendt foi mandada embora. Foi quando ela foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos trabalhou em várias organizações judaicas como editora de revistas, de outros tipos de textos. Porém também não teve vida fácil, ficou sem nacionalidade durante 10 anos. Ela que já tinha perdido a nacionalidade alemã por conta do nazismo, ela também perdeu o direito de ter, ela não conseguiu conquistar o direito de ser cidadã americana. Ela só conseguiu isso em 1951. Foi quando ela se tornou professora. Ela teve aí condições de lecionar, foi professora na Universidade de Chicago e, por fim, foi para a Universidade de Nova York lá para o final dos anos 60, começo dos anos 70. Então ela teve uma participação brilhante dentro da universidade, e ela se destacou também dentro do jornalismo, dentro da mídia dos Estados Unidos, principalmente a mídia engajada na cobertura de questões internacionais. E foi numa dessas que ela acabou fazendo a cobertura do famoso julgamento do Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, que era aquele sujeito que em Auschwitz ele cuidava do processo completo. Ele era um tenente-coronel da SS que fazia justamente o encaminhamento dos processos de execução daqueles judeus que iam ser mortos, né? Então ele cuidava desde o processo formal, burocrático, do transporte, do encaminhamento. Ele era, vamos dizer assim, o carrasco que conduzia os caras para a execução, o grande líder de tudo isso. E a gente sabe que esse Eichmann foi preso vamos dizer assim, numa caçada que aconteceu na Argentina, e se eu não me engano em 1959, e em 1961 ele foi julgado em Israel. Foi julgado, foi condenado à morte, e Hannah Arendt era favorável à condenação à morte, e eu acho que não tem ninguém que possa ser contra essa condenação. Entretanto, ela foi mandada pelo New Yorker, essa revista, para fazer a cobertura desse julgamento. E ela nunca gostou de ser chamada de filósofa, ela sempre preferia ser chamada de cientista política ou professora de filosofia, mas nunca gostou do termo filósofa. Ela foi justamente como cobertora, fazia a cobertura do julgamento para a revista, e ela acabou escrevendo muito mais filosoficamente, muito mais argumentativamente do que em forma jornalística de dar as notícias. E o que ela fez? Ela criou um embasamento para uma tese que ela acaba defendendo nesse livro. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler alguma coisa desse livro, Eichmann em Jerusalém, e ela acabou colocando a sua visão sobre o Eichmann e sobre aquilo que naquele momento no mundo todo, principalmente em Israel, era tido como o germe do mal, né? E o que ela coloca neste
nesse seu artigo, né, ela coloca que Eichmann não era um homem mau. Olha, isso dá até um arrepio da gente falar, esse não era um homem mau, e ainda mais uma judia que estava fazendo a cobertura. Ele não é um homem mau, ele não fez o que fez porque ele era um homem mau. Ele fez o que fez porque ele era um homem obediente, um homem vinculado a um determinado movimento profissional, de pensamento institucional de um país onde ele queria acertar, ele queria ser bom naquilo para o qual ele fora empregado na sua profissão. Ele era, vamos dizer assim, um sujeito que não era bobo, né? Óbvio, ele não era uma pessoa que desconhecia aquilo que ele estava fazendo. Quem assistiu o filme ou quem leu outros relatos sobre esse caso, percebe que ele vai respondendo às indagações de uma forma natural. Em nenhum momento ele fala, eu não sabia o que estava acontecendo, mas ele fala, por que não fazer aquilo? Aquilo era a minha profissão, aquilo era porque eu estava sendo pago, a minha função como cidadão e militar ou membro de um partido. Ele queria ser cada vez mais valorizado dentro do partido, e foi. E o que aconteceu foi que ela, neste julgamento, ela percebeu, ela tinha estudado isso, muito obrigado, ela tinha estudado isso durante muito tempo e já desconfiava, já tinha aí argumentações com respeito a isso. O totalitarismo que gera violência, gera pessoas também que obedecem cegamente aquilo que lhes é atribuído. E o Eichmann, na sua insignificância como figura singular, como indivíduo, ele era mais um desses que buscava prestígio, que buscava ser alguém reconhecido, ter uma carreira de sucesso e valorizada. Isso. Acontece que a profissão, acontece que o cargo dele naquele momento era servir de maneira decisiva e estratégica a um sistema assassino, né? Um sistema que matava. E o que ela deixou claro nesse seu depoimento, primeiro é justamente a característica do indivíduo. Talvez essa seja a razão de ser da nossa conversa de hoje. Quais são as características desses indivíduos que, para fazer parte corretamente, de maneira valiosa, de maneira a ser reconhecida dentro de um todo, acabam se esquecendo do quê? De que são indivíduos políticos livres, capazes de terem uma ação no mundo próprio, né? E ela colocou isso. Isso foi vamos dizer assim, um escândalo, né? Ela acabou sendo muito mal vista pela sua comunidade. Existem várias situações emblemáticas desse processo. Ela foi perseguida, ela teve que se explicar, ela perdeu amigos, ela foi até ameaçada. Por quê? Porque ela rompeu com aquilo que era lugar comum. Justamente o que ela estava denunciando na sua fala, talvez estava acontecendo com ela. Ela deixou de ser alguém que estava comungando de uma ideia, de um pensamento, de uma opinião, para falar, pessoal, pode ser que o buraco seja mais embaixo. Pode ser que as coisas aqui não sejam absolutamente da maneira que a gente está pensando. Ela defendeu brilhantemente isso, na minha visão, né? Falou coisas muito importantes. Tem gente até hoje que não tolera. Eu não vi ninguém nunca dizendo que a argumentação dela é pífia, é inconsistente. Eu só ouvi falar muito que ela não deveria ter falado isso. Quer dizer, mas ela não estava preocupada, como eu disse no começo da minha fala, ela não estava preocupada, e ela deixa isso bem claro, com a questão isolada deste ou aquele crime contra a humanidade, nem que tivesse acontecido com as pessoas cujo povo ela fazia parte, né? Ela estava interessada em entender filosoficamente, como profissional do pensamento, por que as pessoas
prendem, encarceram, excluem, torturam, matam, etc. E ela encontrou um caminho. Eu diria que existem muitas explicações para isso, existem muitas vertentes para a gente mostrar por que o homem faz essas coisas. Até estava conversando com a minha filha hoje, a gente estava discutindo na hora do almoço, e veio à tona a questão do Freud, né? Que teria dito, mas essa história de não matarás, ele fala, mas isso é impossível, né? O homem mata, o homem não fica sem matar, né? E o que acontece é que existem muitas explicações para isso, e o que ela estava interessada em desenvolver e a situação pela qual ela pautava seu trabalho. Não se esqueçam que a Hannah Arendt tem um livro muito famoso chamado Origens do Totalitarismo, onde ela trata desse tema. Por que acontece isso, né? A condição humana, onde ela vai entender por que a gente politicamente a gente se destaca enquanto seres singulares, enquanto indivíduos, mas que a gente também se agrega, que a gente toma opiniões, toma posicionamentos que nunca foram nossos ou que a gente nunca teve oportunidade de construí-los em nós, né? Então ela foi para esse caminho. E esse caminho me chama a atenção há muito tempo. Por que é que eu me interesso? Por isso eu que sou professor, já fui gestor, né? Não sou mais gestor de escolas, mas estou sempre em contato. E eu sempre tenho visto isso. As escolas que estão o tempo todo, eu vou a todas as escolas, né? Eu vou a muitas escolas por conta de consultoria e por conta de atendimento a alunos. E todas as escolas às quais eu vou dizem que trabalham ética, cidadania, valores, né? E construção de autonomia. Todas as escolas, não há exceção. Porém, o que eu tenho visto na prática é que os bons alunos, para a maioria das escolas, não só as escolas mais duras, mais ditadoras, mais, vamos dizer assim, dogmáticas, mas também as escolas mais abertas, elas gostam dos bons alunos, e são os bons alunos aqueles que são obedientes, aqueles que não criam caso, aqueles que não se opõem, que não inventam moda, né? Muitos alunos de cabeça muito boa, muitos alunos de visão, alunos que, por exemplo, num sábado como esse, assim como vocês, estariam aqui numa palestra e não estariam, por exemplo, numa piscina ou jogando futebol, alunos que chegavam para mim em um determinado momento e falaram: professor, eu sempre aprendi nessa escola a ser contestador, a pensar mais longe, a não me contentar com o que está acontecendo, e no momento em que eu questiono alguma coisa, a escola me reprime. A escola não entende que eu estou fazendo um exercício daquilo que a escola sempre me disse que seria o caminho melhor. Eu vi uma vez, pessoal, uma situação que aconteceu bem perto de mim, que havia um grupo, uma sala assim muito politizada na escola, né? Uma sala que o tempo todo que se pedia para fazer algum trabalho, eles optavam por uma discussão política, pedia-se para fazer alguma feira de ciências, esses alunos iam tratar sobre momentos da ciência em que as pessoas haviam sido perseguidas por estarem dando um passo à frente e ferirem os dogmas, as instituições. Então essa sala era muito valorizada, esses alunos eram muito respeitados. E eu não me lembro exatamente qual foi o acontecimento, talvez uma substituição de um jogo que ia acontecer por uma outra atividade. Esses alunos, vejam pessoal, esses alunos não protestaram contra a escola, esses alunos fizeram um abaixo-assinado super bem articulado e conseguiram reverter o processo, certo? Muito bem. Esse trabalho para reverter o processo criou uma certa tensão nas relações entre essa turma e a escola. Porém, quando esses alunos conseguiram conquistar aquilo que eles queriam,
Houve um deles que, por alguma razão, teve uma ideia de que todos no dia seguinte, e eu não consigo lembrar a cor, todos deveriam entrar com o cabelo colorido da mesma cor. Não sei se era azul, não sei se era vermelho, podia ser azul, vermelho ou branco, né? Mas de qualquer maneira, não sei qual cor era. Isso aconteceu, eles entravam às 7h30 da manhã, por aí, às 7h20 mais ou menos, a escola estava em polvorosa. As coordenadoras estavam indo à loucura, porque 100% dos alunos de uma turma estavam entrando na escola com os cabelos coloridos. Eu lembro que nós fomos consultados, eu lembro que eu falei, eu não sei se é azul, então vamos imaginar que seja azul. Eu falei, mas azul é uma cor apenas, né? Não, mas é um absurdo, eles estão se insurgindo contra a escola. Quer dizer, no final das contas, houve um diálogo e os alunos acharam por bem e lavar a cabeça, né? Não entraram com os cabelos pintados. E aí surgiu uma discussão dentro dessa própria turma, eu era professor dessa turma, sobre qual a diferença entre o discurso e a realidade, a prática, efetivamente, né? Na verdade, a escola estava professando uma valorização à liberdade de expressão, à liberdade de posicionamento. Essa história, né, eu me lembro da Hannah Arendt aqui, de o sujeito ter aí uma visão um pouquinho mais abrangente, falar, vamos propor uma... E a escola não quis. A escola estava mais contente enquanto eles eram bons sujeitos que pensavam em, ao invés de seguir alguma outra tendência esportiva, artística, que eles estavam gostando de tratar de assuntos acadêmicos. Quando esses assuntos acadêmicos viraram contra a instituição os reprimiu. A instituição não aceitou. E isso me mostra muitas coisas. Isso me mostra que a instituição escola, que além de criar no indivíduo competências e desenvolver conteúdos acadêmicos nesse indivíduo, ela também deveria ser, e professa que é, portadora de uma formação ética. De uma formação ética no sentido de entender como é o mundo, para escolher livremente aquele mundo, aquela vida que ela quer seguir. Pois bem, essa escola ela está muito mais preocupada com aquela massa que não dá trabalho, aquela massa que busca ser competente, né, operária padrão, do que aquela massa que fala, isto não está batendo. Este ponto tem dúvidas, né? E o que a Hannah Arendt fala, entre outras muitas coisas, nesse seu ensaio, nessa sua reportagem, nesse seu artigo, seja lá o que for, que deu origem ao Eichmann, né, o livro, é justamente isso. O que as pessoas como este carrasco queria era justamente ser parte de uma massa que funcionasse, que o acolhesse, que o valorizasse. E ela diz claramente, não foi maldade, foi obediência. Não foi, o sujeito não era um gênio do mal, do crime, o sujeito era alguém eficiente, alguém que cumpria muito bem o seu papel dentro de uma instituição, sem precisar perguntar, porque estava acima da sua preocupação, da sua educação, da sua formação, se preocupar com isso. Existe um todo maior do que eu que já fez isso. Eu quero participar disso, eu quero ser bom, eu quero ser grande dentro disso. E dizem não, já foi dito, né? Se eu não me engano, Rosset, que disse o seguinte, para gente comum é muito difícil saber que existem coisas diferentes daquilo que a gente está vendo. Quer dizer, as pessoas acabam se deixando levar por aquilo que é normal. E o que nós temos visto aqui?
nós temos visto no nosso dia a dia que, dentro do nosso discurso político, nós costumamos ensinar as pessoas que a política é um movimento que vai gerir, que vai melhorar, que vai fazer com que a sociedade funcione melhor a partir de uma organização do espaço público para que as pessoas sejam mais felizes. E o que a Hannah Arendt falava era justamente que esta é a opinião que as pessoas têm sobre a política, para que elas não exerçam a política do jeito que ela deve ser. E como deve ser a política na opinião dela? A política deve ser o espaço de cidadania livre, onde você coloca-se dentro desse espaço como um ser singular, com visões, com opiniões, com direitos, né? E com importância dentro da sociedade. A gente aprende o tempo todo que a nossa função dentro da política é eleger aqueles caras que vão representar a nossa opinião. Ela era contra isso. Ela era crítica da política representativa, né? Ela pensava em conselhos, em coisas do gênero. O que ela está dizendo é o seguinte: a gente se ilude que a política seja algo que a gente participa dentro de um todo, mas a política seria justamente a nossa capacidade de nos colocarmos livremente ou sermos cidadãos, indivíduos singulares. E a gente, nessa participação política em que a gente coloca o mundo, esse todo, como prioritário, a gente se esquece que a gente tem essa participação. E o que é a escola hoje em dia? A escola brasileira, a escola que a gente está acostumado a conviver quer? Ela quer alunos que deem resultados segundo as suas expectativas. Quais são as expectativas das escolas para as quais nós trabalhamos? Que os alunos sejam competentes para passar em grandes vestibulares, por exemplo, né? Alunos sejam competentes para elevar o nível da escola no que diz respeito à propaganda da escola, que é um lugar bom, que é um lugar decente, etc, etc. E alunos alunos e famílias que fechem com a escola. Essa é a frase que a gente ouve nas escolas. E o que são pessoas assim? São pessoas que não deem trabalho, pessoas que não questionem, pessoas que não saiam daquele dia a dia comum. Eu diria que o bom aluno nas escolas que a gente encontra por aí, nós todos, né, a gente acaba tendo simpatia, né? Você que prepara uma aula para funcionar, para ser legal, o bom aluno é aquele cara que vai fazer tudo certinho que você pediu. Aquele cara que vai deixar sua aula fluir tranquilamente e não vai criar um momento de tensão. Não vai apontar para você um erro que você possa ter cometido ou experimentar uma visão diferente. Entre outras palavras, não vai melar a sua aula, como eu já ouvi muitas vezes. Se você tem aí uma proposta que você não conseguiu criar melhor, que pode ser enfadonha, que pode ser, vamos dizer assim, injustificável, de atividades em casa, etc., o bom aluno é aquele que não vai criar caso, que vai fazer aquilo. O bom aluno vai ser aquele que vai aceitar as técnicas de algoritmos, raciocínios, argumentações que você possa ter sugerido. Por quê? Que pode ser que vai dar um pouco mais de trabalho para você analisar a possibilidade dele ter razão também. Quer dizer, este é o dia a dia das escolas que nós temos visto por aí. Se vocês que são da educação, tiverem um conselho de classe, onde se discutem alunos, né? Não só os alunos que vão ser aprovados ou reprovados, mas aqueles que são bons, aqueles que estão precisando de ajuda, etc. Vocês vão ver que aqueles alunos que são bons, que são ao concurso, são o quê? São os alunos que não fazem nada errado. Aqueles alunos que não descumprem nada.
Professor, você está dizendo então que nós temos que valorizar o aluno que não faz nada? Não estou dizendo isso, ainda bem que está sendo gravado, porque o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes, os alunos estão descontentes, não sempre, mas muitas vezes os alunos estão descontentes porque a visão de um mundo que eu lhes estou apresentando pode ser diferente da que ele está percebendo. Aquilo não está sendo bom para ele. E aí ele tem duas opções: ou ele vai aceitar e engolir aquilo que você está falando, ou ele vai se insurgir de alguma forma. E eu não estou dizendo que o que desagrada os professores e os gestores nas escolas que nós trabalhamos seja apenas aquele aluno que fica conversando, bagunçando, jogando aviãozinho. Vamos dizer assim, o que incomoda também as instituições são os alunos que questionam. Os alunos que pintam de repente o cabelo. Isso nos deixa muito preocupados. Por quê? Porque estava fora do controle, estava fora do script. Talvez isso fosse uma chance dessa escola crescer. Já pensou, pessoal? Eu pensei isso na época, mas eu fiquei quieto, né? Já pensou essa escola abrir essa oportunidade? Fiscalizar, inclusive, para dar oportunidade, para dar segurança, sei lá, o que ela tivesse questionando aí. Entender, discutir sobre isso, escrever sobre isso e produzir experiências de, vamos dizer assim, de aposta na construção da autonomia, na construção da liberdade política dos alunos e lançar essa discussão para fora. Então, o que essa escola fez? Vamos negociar com os caras, lavar a cabeça. Por quê? Porque isso não vai mexer com a estabilidade da nossa instituição. Isso não vai prejudicar as possibilidades do nosso dia hoje ser sossegado e provavelmente amanhã e depois. E nessa situação, aquele sujeitinho bonzinho, cumpridor dos deveres de casa, etc, 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 esse cara é o aluno. Esse é o egresso que a escola gosta de falar que eu tive. Porém, muitas vezes as escolas, já aconteceu muito isso. Quem trabalha em escola sabe o que eu vou falar. Aquele aluno questionador, aquele cara que era do contra, aquele cara que não fazia, aquele cara que no dia em que tinha que vir vestido de alguma coisa, ele vinha vestido de outra, aquele cara que incomodou anos e anos, que foi tido como o problema da escola, pediram na cabeça dele 1000 vezes, de repente ele se torna um grande artista, né? Um grande dramaturgo, um grande pintor. A escola vem reivindicar a sua formação. Ele se tornou esse gênio porque estudou na nossa escola. Esse sujeito ficou, talvez ele tenha desenvolvido na vida dele, sim, a capacidade de resistir, de querer quebrar as situações dogmáticas impostas nesses anos todos em que ele não fora valorizado. Mas aí esse cara muda o mundo. Esse cara cria uma obra, esse cara faz a cabeça das pessoas mudar. E a escola que teve pessoas assim durante tanto tempo não valorizou, porque ele não era o bem comportado, o cumpridor das suas tarefas, o operário padrão, guardadas as proporções gigantescas. Ele não era o Eichmann da SS, né? Que fazia as coisas do jeito que era para fazer, que não ligava para pensar naquilo que estava fazendo. Então aí, pessoal, eu volto a dizer, o pensamento hoje, em relação a 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na educação, ele está diferente. Mesmo aquelas escolas que a gente sabe que são mais duras, né, mais radicais, mais autoritárias, ou seja, mais diretos, pelo menos elas fazem a propaganda discursiva de que elas são
democráticas e que elas têm aí uma preocupação com a liberdade dos seus alunos e suas famílias. Entretanto, né, hoje a gente tem isso, entretanto a gente sabe que não é. Mas se eu for analisar e comparar, eu vou ver que o discurso hoje é um discurso mais aberto, mais voltado. Porém, ainda vivemos no discurso. Vivemos no discurso porque nós somos instituições, vamos dizer assim, organizadas, instituições que fazem parte de um contexto, instituições que estão inseridas no mundo, instituições que valorizam uma massa, e a palavra massa eu não estou usando por acaso, eu estou usando porque era algo que a Hannah Arendt falava, a massa que caminha do jeito que tem que caminhar. Ela dizia, pessoal, ela usava um termo bastante interessante que eu queria trazer para vocês, quem sabe a gente possa falar sobre ele depois. Ela falava em solidão organizada da massa. Solidão organizada da massa. O que quer dizer isso, pessoal? Porque você é quase que um paradoxo, né? Que se eu estou numa massa, isso quer dizer o quê? Que eu tenho gente a um lado, tenho gente do outro lado, né? Estou andando na massa. Se eu faço parte de uma massa de pensamento, sei lá, eu tenho gente do meu lado pensando como eu. Mas ela fala, então como é que essa história da solidão, né, organizada? Então, talvez a gente possa pensar depois, conversar um pouco depois sobre isso. O que é estar só dentro de um monte de gente que age, que faz e que parece pensar e valorizar, e o exemplo nosso aqui é este, pensa que está certo. O que quer dizer ser solitário dentro dessa situação absolutamente organizada, engrenada, funcionando? Pessoal, já imaginou se o Eichmann não fosse extremamente competente? Como Auschwitz teria fracassado, pessoal? Já pensaram nisso? Auschwitz não fracassou, teve um êxito muito grande na sua proposta de dizimar pessoas, e tinha gente competente trabalhando ali. Tinha gente que acordava cedo para fazer direitinho o seu trabalho. Tinha gente que estava... Porém, o que quer dizer essa gente estar só? O que quer dizer essa gente viver isolada? Essa gente não estar, vamos dizer assim, tendo interlocuções humanas o tempo todo? O que quer dizer isso? Como eu posso estar sozinho dentro de um rebanho, dentro de um mundo de pessoas das quais eu faço parte e para as quais meu movimento é crucial, é importante, é significativo. A minha parte nessa engrenagem toda é muito importante. Como é que eu posso estar solitário nisso? Então a questão é a seguinte: nós somos seres humanos. Talvez isso seja o grande toque que ela tem a nos dar, né? Nessa tentativa de buscar o entendimento sobre por que os homens são totalitários, porque os regimes são totalitários, porque os homens são autoritários. Porque nós somos, desde Aristóteles a gente fala isso, nós somos seres políticos. Mas um ser político, um indivíduo político, que é apenas parte de uma grande massa, como ele vai estar fluindo enquanto ser humano? Talvez ele esteja solitário, talvez ele esteja abandonado, talvez ele não possa desenvolver a sua humanidade nesse contexto em que ele está. Por quê? Porque ele está seguindo aquilo que é a sua função dentro da massa. Uma outra coisa que eu levanto nesse artigo e que é muito interessante para nós que trabalhamos em escolas, nós que trabalhamos com escolas e para escolas, né? É com relação ao vínculo exagerado dos nossos educandos com o consumo exacerbado, extremado.
Ah, você é contra o consumo? Não, não sou contra o consumo, senão eu não poderia estar aqui usando uma caneta, uma roupa, etc. Não, eu sou contra fazer do consumo aquilo que é a razão de ser de tudo que a gente faz, né? Por que eu estou falando isso? Porque primeiro que isso é um concorrente imenso no momento que você entra numa sala de aula para tentar discutir conhecimento. Então, o consumo nos atrapalha, nós, professores, pais, etc., para que a gente possa conversar sobre aprender a viver, a discutir o mundo, a conhecer. E segundo, pessoal, porque conhecer, viver e atuar politicamente, na minha visão, se distancia um pouco dessa história de ser consumidor voraz e exacerbado. E quando eu falo consumidor voraz e exacerbado, eu não falo apenas de comprar roupas, comprar tênis, comprar etc., iPods, pads, não pode, não pede, sei lá o que. Eu estou dizendo outra coisa, pessoal. A gente consumir cultura também. A gente consumir momentos da nossa vida. A gente optar o tempo todo por vias que se afastam daquilo que é individualidade, daquilo que é ser indivíduo político. Nesse pensamento da Hannah Arendt, não cabe um ser consumista ao extremo, pessoal. E é isso que a gente conversa nas escolas, é isso que a gente conversa com as famílias, é isso que a gente conversa com os alunos. Porém, é muito complicado você tocar em certos assuntos, porque você perde o seu, vamos dizer assim, a sua liderança, a sua dose de aceitação, a sua popularidade perante alunos e perante famílias. Você quebrar, você questionar uma prática cultural de consumo exacerbado é você ficar contra a massa. Então, os nossos alunos, os nossos educadores, nós todos estamos o tempo todo tendo que dizer um grande sim, tendo que concordar plenamente com o ritmo do consumo, vamos dizer assim, da ordem econômica que vai gerindo o nosso mundo. A gente acaba não pensando. Outro dia eu comentei com um colega uma coisa que eu ouvi no rádio, né? Eu estava parado no trânsito, isso era, sei lá, 5 horas da tarde, mais ou menos, a gente não andava, estava tudo parado. Cada um que eu olhava do lado estava resignado, olhando para frente, ninguém brigava, ninguém xingava, nada. E cada um foi tratando de resolver o seu problema da maneira que pôde. Eu liguei o rádio e comecei a ouvir notícias, né? E lá pelas tantas, eu e meus companheiros passamos a ser a notícia, né? Alguém que estava fazendo a cobertura do engarrafamento estava falando sobre nós. Perto da rua onde eu estava parado, estava lá o tal repórter dizendo que nós estamos vivendo um verdadeiro calvário, ninguém anda, ninguém se mexe, e falou um monte de coisa. E aí, ao passar a transmissão para o âncora, ele disse assim: fica com você, esse boletim foi um oferecimento de... Aí citou o nome de um fabricante conhecido de carros, né? Que falou, com o plano, não sei das quantas aí, ninguém vai ficar sem seu carro zero, né? Quer dizer, ao mesmo tempo em que ele noticiava um problema, um caos social, ele estava, por força da profissão dele, por força da oportunidade de estar se fazendo profissional ali, ele estava tendo que obedecer o seu patrocinador. Isso é normal, isso é comum. Aí eu fico pensando, sabe o que não é comum? É o dia em que você aborda isso. Você é o ET. Você é o sujeito que você está louco, você vê pelo em ovo, você é um cara chato, você é um cara inconformista, você é um...
E o que acontece? O Pascal dizia, né? Uma das coisas mais difíceis que existem é você pensar. É difícil pensar. Pensar é uma coisa que exige quebras, né, com aquilo que a gente está acostumado a ver. Para eu parar e pensar sobre uma coisa que está acontecendo, eu tenho que, dar um sobrevoo, elevar um pouquinho, olhar em perspectiva ali, porque senão eu não vou enxergar. E aí vem o Platão, né, com aquela história da caverna. Quando você descobre o que é verdade e o que é sombra, você toma porrada. Você toma. Por quê? Porque você está indo contra o equilíbrio, a organização, né, e o emaranhado dessa massa. Você tenta não ser mais solitário, mas você não consegue. Ou consegue em alguns poucos momentos, né? Então, esse tipo de exercício, se o sujeito está parado no trânsito, o semáforo abre, o sujeito do carro da frente, sente uma cãibra e para dar uma esticada na perna, o sujeito que está atrás vai desabar em cima da buzina, não é? Como ousa fazer com que eu desperdice meus preciosos segundos de ultrapassar o semáforo? Porém, neste dia em que eu estava parado, nesse congestionamento monstruoso, o semblante das pessoas era de profunda passividade. Não havia nenhum estranhamento àquela situação. Aquilo era normal. Alguém chegando e falando, nossa, mas o sujeito que está dando a notícia está incentivando a que mais carros ocupem as ruas. Você é bobo? Você é um cara que vai contra a ordem das coisas? Você é um chato? Por quê? Porque você ousou quebrar um pouquinho este mecanismo da massa, né? Isto é importante que a gente diga, na minha visão, no contexto escolar, porque nós podemos estar professando uma série de coisas aos nossos educandos e vendendo a eles outra ideia. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar naquela história do tal currículo oculto de uma escola. O que é o currículo oculto? O currículo oculto é aquilo que está acontecendo, rolando o tempo todo, mas como ele não está escrito e ele não é assumido, professado e valorizado o tempo todo, ele não é percebido por todo mundo. E o que esse currículo oculto forma? O currículo tradicional forma matemática, física, química, biologia, literatura, etc. Esse currículo normal forma isso. Os professores estão bem supridos, bem organizados para formar isso. É importante que forme, né? Agora, o currículo oculto forma o quê? Preconceito, intolerância, passividade, agressividade do nada, né? E a gente acaba não dando toques sobre isso. Eu estou há 30 anos na educação. Participei como professor, como gestor, como consultor de quem está dentro e como quem está fora. E poucas vezes eu ouvi isso. Poucas vezes eu ouvi quem é que a gente está formando, quem é que a gente está fazendo sair daqui. São bons matemáticos, são bons para passar na faculdade, mas o que eu estou trazendo aqui? Estou criando mais futuros operários padrão, né, para que sejam bons naquilo que fazem, né? Eu tive uma situação na minha vida em que, no fim, não teve nenhum problema, não aconteceu nada, mas eu uma vez fui convidado para... Eu era engenheiro mecânico, fui convidado uma vez para trabalhar numa fábrica de arma, né? E eu acabei me sentindo mal com o convite. E acabei, o tempo passou, não conversei mais, não falei nada. Mas eu fico imaginando, eu nunca fui a uma fábrica de fabricar armas,
eu fico imaginando o que deve rolar, né, na conversa das pessoas que fabricam armas, né? Quer dizer, a arma é desnecessária? Acredito que não. A arma pode ser necessária como algo para se defender. Eu que sou do interior, conheci armas para nos livrar de onça, para nos livrar de animais, armas para caçar passarinho também, fazemos isso, sim. Mas a arma para resolver o problema do sujeito que me fechou no trânsito, arma para resolver o problema do sujeito que eu acho que vai me assaltar, do sujeito que me assaltou e conseguiu fugir, eu não conhecia. Eu, obviamente, vim conhecer quando o tempo foi mudando. Mas o que rola na cabeça de um sujeito que fabrica uma arma? Se eu fosse um fabricante de arma, eu, sinceramente, gostaria de não pensar. Porque se eu pensasse, no tempo que eu era criança, que eu era ingênuo, eu ia falar, estou fazendo as pessoas ficarem mais seguras, né? Mas hoje, eu não sei. Eu não sei o que eu iria pensar. Agora, sem dúvida nenhuma, se eu for fabricar arma, eu não posso promover seminários para minha equipe para pensar a violência é algo deplorável, a violência é algo a se combater. Quer dizer, não sei. Tem que ter exército nos países? Acho que sim. Tem que se proteger contra feras? Acho que sim. Tem que ter uma segurança boa nos estados? O Hobbes já falava isso muitos e muitos anos atrás, séculos atrás, né? Agora, a indústria que mais vende no mundo não vende só para essas causas. Se você for se você assistir 10 filmes hoje que estão em cartaz, seguramente você vai ver, no mínimo em 5, perseguições alucinantes de carros e 1 ou 2 armas sendo disparadas no filme. E mesmo que seja um filminho bobinho de adolescentes, desses que fazem, como é que fala, acampamentos, etc. Você vai ver essas 2 coisas sendo propagandadas. E a gente, não estou dizendo para não fazer isso, estou dizendo que as coisas não são pensadas. Está surgindo um movimento muito interessante aqui em São Paulo. Eu vou terminar com essa informação e com uma outra, que é dos ciclistas, né? Os ciclistas estão se metendo pelas ruas, estão tentando ocupar um espaço. Eu já calculei a velocidade média de um carro nessas longas viagens que eu faço da Barra Funda até Santo Amaro. A velocidade média em São Paulo de um veículo, a velocidade máxima permitida é 60 por hora e em alguns lugares 70, né? E a velocidade média, e a média das velocidades médias que eu fiz ao longo dos meus percursos, que vão do centro até o sul da cidade, é 23 km por hora. Isso calculado no meu cronômetrozinho de quem não tem o que fazer nas horas que está no trânsito, nas horas que está parado no trânsito. Gente, a bicicleta e o cavalo são mais eficazes do que os carros para esse tipo de velocidade média. Principalmente tendo em conta que cada carro tem normalmente um ocupante. Já pensou? Nem o sujeito mais visionário e mais pessimista há 100 anos atrás poderia imaginar que nós teríamos que projetar cidades que pudessem ocupar o indivíduo e seu carro, né? Fazendo uma paródia, o andarilho, e não só sua sombra, mas o andarilho e seu carro, né? Quer dizer, é o que está acontecendo hoje. Então tem o movimento dos ciclistas, né? Os ciclistas que estão tentando ser a alternativa, porque primeiro que já são mais eficientes em termos de velocidade, segundo que vai ser mais. E isso já está gerando amor e ódio, né? Por quê? Porque para muita gente eles representam uma quebra no engrenamento dessa massa solitária, né? Isso é uma bobagemzinha que eu tenho percebido, né? E a última coisa que eu queria falar para vocês
apesar de ser tema Hannah Arendt, eu estou emprestando aí um depoimento de um outro alemão, né, que é o Theodor Adorno, que escreveu um livro muito importante que eu acho que todo educador deve ler esse texto, né, chamado Educação após Auschwitz. Quer dizer, a preocupação do Adorno é que a educação tem que servir para que Auschwitz não se repita. Por que eu estou falando isso? Por que o Adorno fala isso? Ele fala porque com toda a beleza dos discursos, e ele fala isso há décadas atrás, nós estamos valorizando o coletivo em relação ao indivíduo. E como diria Arendt, o indivíduo político. E nós estamos formando justamente aquilo que um dia conseguiu potencializar um dos maiores fenômenos de destruição humana que a história já registrou. Quer dizer, a escola tem que servir para quê? Para muitas coisas, mas principalmente ou prioritariamente para que coisas desse tipo não se repitam. Então, diz o Adorno, vamos observar, pessoal. Vamos observar os coletivos que nos comandam. Vamos fisicamente, intelectualmente, culturalmente. Vamos observar as pessoas que são boazinhas por serem, vamos dizer assim, fechadas com um meio que elas nunca questionaram. Vamos observar aquilo que nós queremos dos nossos educandos. Tá? Então, essa é uma reflexão que eu fiz num artigo, um pequeno artigo estilo crônica jornalística, né? Que deu uma boa repercussão. Pessoal, estou aqui por causa disso e gostaria de deixar esse incômodo, essa provocação para todos vocês. A gente pode, a partir de agora, fazer perguntas, conversar e eu receber incômodos novos para que eu não fique dentro de uma massa que não se move. Muito obrigado por terem me ouvido e a gente vai voltar a falar sobre isso. Bom, nesse momento aí, se quiser gravar, pode